O tema da nossa mensagem está aí no telão para você. Talvez apareça, acho que vai aparecer para você diretamente aí. Diz assim: 3 atitudes para recomeçar. Antes de pregar, queria que você fizesse algumas coisas. Primeiro é abrir no livro de Neemias, lá no capítulo 1 e 2. Você abre e deixa lá prontinho, que daqui a pouquinho a gente vai voltar nesses capítulos para começar a conversar. Mas eu não vou ler os 2 capítulos para a gente ganhar tempo, mas vou pensar deles alguns versículos que vão ser fundamentais para a gente entender esse contexto. A segunda coisa que eu quero que você faça, e aí um pedido meu de todo o coração realmente, você ama o seu pastor, atenda esse pedido que eu vou fazer a você. Assim que você puder, não agora, mas assim que você puder, leia todo o livro de Neemias. Olha, meu querido, é algo abençoador demais para a sua vida. E é uma coisa fácil, você tem ou não costume de ler, eu acho que você não leva de 30 a 40 minutos para ler. Capítulo 1 ao capítulo 13. E é uma leitura agradável, uma história extremamente edificante, empolgante, com muitos reveses, mas você vê como um homem de Deus disposto, decidido, pode ser algo poderoso para abençoar a vida. Então fica aqui o meu pedido a você, até porque em cima do que eu vou conversar hoje com você, quando você ler todo esse capítulo, todo esse livro, né, os 13 capítulos, eu tenho certeza que Deus vai falar mais ainda ao seu coração, vai fixar mais essa mensagem. E eu tenho certeza, vai acrescentar coisas ainda maiores que não foram reveladas para mim, mas para você vai ser revelado algo poderoso e você vai poder aplicar nesse tempo. Amém? Deixa eu fazer um resumo bem rápido a respeito da história de Neemias para contextualizar você. Afinal de contas, você não vai conseguir ler o livro agora, nesse momento. Mas eu quero contextualizar com você. Neemias foi um livro escrito no ano 446 a.C. Um pouquinho depois, já no término, meio no término, ali acabando, o exílio de Babilônia. A história gira toda em torno de Neemias, um homem de Deus, mas que era escravo. E ele servia o rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. E lá longe de Jerusalém, ele recebe a visita de algumas pessoas lá de Jerusalém. Essas pessoas contam para ele como estavam aqueles poucos que tinham ficado em Jerusalém, que não estavam ainda exilados ou retornando do exílio, e como a cidade se encontrava. E aquele relato, em cima daquele relato, Neemias toma algumas atitudes, começa a pensar e orar, e decide que ele iria ser aquele que voltaria, assenta no seu coração uma disposição de voltar lá para Jerusalém e reedificar aquele muro. E olha que era um desafio tremendo, mas a gente percebe como era um homem determinado, como era um homem decidido naquilo que ele queria fazer e como ele dependia, principalmente, algo maravilhoso, como ele dependia de Deus, né? Como ele estava pronto para ir até lá e fazer algo inimaginável. E quando você lê todo esse texto, todo o contexto, você vai perceber que é uma obra muito, muito, muito grandiosa. Amém? Guarda aí um pouquinho o livro, em torno disso aí que eu falei, esse resumo muito breve, para que a gente ganhe um pouquinho de tempo, mas só para contextualizar você. Guarda o livro de Neemias, daqui a pouquinho a gente volta. Feche os olhos, vamos orar, pedir a Deus que nos ilumine nessa hora. Senhor, obrigado. Te agradecemos tanto, Pai, pela oportunidade de não chegarmos apenas diante de um livro que vai nos dar um incentivo, que vai nos dar palavras animadoras, mas chegamos diante de Ti, Senhor Deus, como quem chega diante da palavra viva e eficaz, que pode mudar situações na nossa vida, e eu tenho certeza que essa mensagem chega para nós como verdadeiramente uma palavra de encorajamento, Pai. Porém, vinda de Deus, não de um homem semelhante a nós, mas vinda de Deus, através de um homem maravilhoso, que se submeteu ao Teu senhorio, que buscou forças em Deus e fez algo extraordinário. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos chegando à Tua palavra, nos achegando a ela, para sermos edificados em nome de Jesus. Amém. Antes de voltar para o texto, queria apenas fazer uma introdução pequena para você, dizendo o seguinte: essas últimas semanas, esses últimos dias e semanas, a gente está começando a olhar para o futuro, né? E algumas palavras como retomada, recomeço, um novo normal, também é uma coisa que está na moda a gente ouvir, né? A gente está se preparando para o normal, não, mas para um novo normal. Relaxamento, abertura, né? Essas são palavras que estão agora, no momento. E eu queria começar essa reflexão com você perguntando como essas palavras estão chegando aos seus ouvidos nesse momento. Como elas estão chegando aos seus ouvidos
nesse momento. Eu queria começar perguntando isso para você nessa noite. Será que essas palavras chegam e ao você olhar e pensar no desafio que você tem para que essas palavras se concretizem na sua vida, ou seja, para o seu recomeço, para a sua retomada? Afinal de contas, eu não sei qual é a sua realidade hoje, né? Eu não sei o momento que você está vivendo exatamente. Mas como essas palavras chegam ao seu ouvido? Qual é o tamanho do desafio de uma retomada na sua vida? E eu pergunto para mim também na minha vida. E por que eu estou fazendo essas perguntas? Eu imagino que 3 grupos de pessoas ouvem essa mensagem nessa noite, né? O primeiro grupo é aquele grupo que essa pandemia, esse afastamento, esse isolamento, esse período muito complicado que o mundo está vivendo, não somos nós, mas o mundo, isso talvez nos afete mais ainda. Nós não estamos numa crise no Brasil, a crise mundial, em que incertezas estão muito à nossa frente ainda, mas existe um grupo que eu penso que são as pessoas que foram afetadas por essa crise, muito ligado à questão emocional. E quando eu falo desse grupo de pessoas que foram afetadas emocionalmente, eu praticamente creio, acredito, pode ser que você se coloque de fora, tenha pessoas fora, mas eu acredito que toda a população do mundo, e todos nós, fomos afetados de alguma forma no nosso emocional. Uns mais, outros menos, alguns com muitas fobias, medos grandes, incertezas tremendas, inseguranças de toda parte, dúvidas. Eu tenho certeza que um grupo é de pessoas que foram afetadas no seu emocional. O segundo grupo que eu imagino que está ouvindo essa mensagem hoje, é um grupo que, além de ter sofrido também na questão emocional, de alguma forma foi abalado, ele também é um grupo que sofreu muito algo terrível, que chama-se frustração, né? Além das emoções estarem, muitas das vezes, sendo atacadas, além disso, houve frustração na sua vida. Isso de várias maneiras de se processar. Talvez planos que você tinha antes dessa pandemia, que foram paralisados no meio. Projetos grandes que você imaginava que já poderiam estar começando e indo de vento em popa, paralisaram. Isso causa uma frustração muito grande. Casamentos, viagens. Eu poderia ficar a noite inteira aqui relatando inúmeras situações que você deve conhecer várias perto de você. Hoje, todos nós conhecemos, de alguma maneira, alguém que foi afetado, que foi frustrado por esse momento difícil que a gente está passando. Um terceiro grupo, que eu imagino que ouve essa mensagem, possa estar ouvindo, um dia ela pode chegar a eles, eu peço em nome de Jesus que essa mensagem de encorajamento chegue a muitas pessoas que precisam ouvir, mesmo fora do ambiente da nossa igreja. Esse terceiro grupo é um grupo que, além de grande influência emocional, além de frustrações, eles também tiveram e foram afetados por grandes perdas. Perdas financeiras, perdas materiais, perdas de grandes perspectivas, perdas de grandes oportunidades, perdas de emprego, como a gente tem ouvido falar isso, né? E também perdas, talvez a pior de todas as perdas, pessoas que perderam outras pessoas que amavam. Hoje eu quero aprender com Neemias e dividir com você, nesses primeiros capítulos desse livro, 3 atitudes que eu vejo nesse homem de Deus, um homem extraordinário, que fizeram com que ele saísse de uma situação de impotência, que ele se encontrava diante de um desafio que é muito grande, grande demais para ele. E essas 3 atitudes que eu identifiquei, talvez tenham até outras atitudes que Deus possa falar ao teu coração, como eu falei quando você lê o livro, talvez Deus fale mais, ainda acrescente mais coisas maravilhosas, a palavra de Deus é infinita, mas essas 3 atitudes saltam aos meus olhos, que foram o start, o ponto de partida, num momento muito difícil, que é você sair do zero para começar de novo. E a proposta que nós temos é essa. Para iniciar essa recuperação espetacular e começar esse grande trabalho, essa grande obra, esse homem de Deus tomou 3 atitudes, e essas 3 atitudes vão falar muito ao nosso coração. Como eu disse lá no início, eu não vou entrar propriamente dito na reconstrução, na grande obra que ele fez, você pode ler mais à frente, mas eu vou me ater ao capítulo 1 e o 2, em alguns versículos chaves, para que a gente possa contextualizar bem com o momento que a gente vive. Eu achei muito interessante, foi isso, né?
essas 3 atitudes ainda no começo, como ele precisava arrancar para começar tudo que ele viria a fazer. E eu posso contextualizar com o meu e com o seu momento, hoje, diante de uma retomada, diante de uma perspectiva de volta, diante de uma retomada de tantas coisas que talvez tenham sido paralisadas, estão paralisadas na sua vida. E eu queria que você viesse comigo, para que em nome de Jesus a gente possa ser abençoado. Quero começar no verso de número 4, eu quero colocar aqui para você, quando diz o seguinte, verso 4, lá no capítulo 1, Neemias diz o seguinte: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Esse trecho desse texto, divido em 2 momentos diferentes, né? O primeiro é a constatação. Você vê lá nos capítulos, nos versículos anteriores, alguns amigos chegam da província de Jerusalém e falam para Neemias exatamente aquilo que estava acontecendo. Como estava a cidade, como estavam aqueles que estavam lá. E o relato, querido, não é nada bom, né? Miséria, degradação, vergonha. Os muros da cidade estavam derrubados e as portas queimadas, assim é a narrativa que a gente vê. E esse é um momento da constatação de Neemias da realidade. E esse momento, querido, como diz o texto, sentei e chorei. Esse é o momento da constatação, quando a gente percebe, é quando a gente começa a contabilizar os estragos, a gente vê qual foi o tamanho do estrago, né? Às vezes, quando começava esse período, como esse período começou, a gente começou a viver e algumas coisas começaram a acontecer, e mais à frente, algumas pessoas puderam ver exatamente, constatar qual a gravidade, qual o ponto que elas estavam. Eu quero conversar com você sobre isso nesse momento. Essa hora em que a gente confronta essa realidade é realmente uma hora de choro, é uma hora de dificuldade. E a verdade é que muitos de vocês, ainda que ouvem essa palavra, talvez estejam exatamente nesse momento. Ainda há um momento de choro na sua vida, ainda há um momento de constatação de coisas difíceis, ainda há um caminho a seguir e você está no meio do furacão ainda. E eu não sou louco de subir aqui, principalmente no púlpito aqui da nossa igreja, da Família da Fé, que você conhece tão bem a maneira que nós pregamos. Eu não tenho coragem de subir aqui nesse lugar e dizer, dar algumas palavras altas, alguns gritos, e dizer, querido, não fique assim, olhe para frente, tem esperança, tapinha nas costas. Não, eu não estou aqui para dizer isso para você, não. Mas eu quero nessa hora dizer, há realmente um momento de choro, há um momento de chorar, assim como Neemias fez. Mas nesse texto eu tenho a primeira lição desse homem de Deus, que eu creio que chega, ainda que num momento de choro na sua vida, chega como uma instrução vinda do céu, que entende o momento que você está passando, que entende o porquê do choro. Querido, posso não ter a menor noção do que está acontecendo na sua vida, mas eu posso entender e tenho que ter humildade para entender. Muitas das vezes, ao constatar aquilo que está acontecendo, é hora da gente parar e chorar. Faz parte. Isso é ser humano também. Mas eu quero começar a falar a respeito dessa primeira lição, que é a seguinte: a primeira atitude de Neemias diante daquele grande começo que ele precisava, daquela situação terrível que ele enfrentava. Mudança progressiva de atitude. Você pode ler, Neemias, o que diz o versículo que nós lemos é que ele senta, chora, se lamenta por alguns dias, passa a orar a Deus. E se você acompanhar logo a sequência desses versículos, você vai perceber que mesmo na oração, ele continua ainda se lamentando. Ele ainda tem no seu orar uma maneira de se lamentar, porém a gente percebe que algo tem naquele homem de Deus que nos dá um exemplo e a atitude dessa mudança progressiva de postura. Dentro da própria oração você vai percebendo, até que você chega no versículo 10, que diz o seguinte, quero que você dê uma olhada comigo, leia aí comigo, diz assim: há um momento que, no meio da oração, Neemias começa a orar e lembra algo fantástico e importante, primordial na vida de todo homem e mulher de Deus. Ele diz o seguinte: este Senhor
lá no versículo 10, orando a Deus. E se referindo àqueles que estavam lá em Jerusalém, ele disse assim: estes são os teus servos, o teu povo. Vê que lembrança maravilhosa que ele tem. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ele estava fazendo uma referência de que aquele povo que estava lá, mesmo em meio a uma vergonha, mesmo em meio a choro, mesmo em meio a uma destruição, aquele era o mesmo povo que Deus tinha tirado do Egito com sua mão forte e que tinha declarado: esse é o meu povo. Que aquela aliança feita lá com Abraão. Eu creio que da dor de Neemias naquele momento, esse versículo, eu estou conjecturando que ele pode ter se lembrado desse fato. E ele reivindica isso na sua oração. Isso demonstra claramente uma mudança de postura. Neemias deixava apenas de chorar e ele começava a tomar posse de algo fundamental na vida do cristão. Na vida do povo de Deus, na vida de você que é cristão da nova aliança. Querido, você pode estar no meio ainda do período de choro. Talvez você possa estar ouvindo essa mensagem, você já passou desse período, mas está muito preocupado ainda. Paralisado porque não sabe nem por onde começar. Mas eu te digo, na oração, essa mudança progressiva de começar a orar e no meio dessa oração mudar e se lembrar que é povo de Deus. Isso é fundamental nesse momento. Ainda que você esteja passando e o teu momento seja um momento ainda em que você contabiliza prejuízos, que você está tentando reconstruir alguma coisa, ordenar os pensamentos. O choro ainda é constante, mas eu quero deixar para você nessa noite a primeira coisa. Assim como aquele homem declarou, não só se lembrou que era povo de Deus, mas começou a declarar que ele era povo de Deus. Mesmo o Senhor, que estejamos naquele lugar, debaixo daquela vergonha, aqueles que estão lá são teu povo. E eu tomo posse dessas mensagens que ergueram esse homem, começaram a erguer esse homem, e falo da mesma forma para você, querido, em nome de Jesus, em meio a esse turbilhão, lembre-se, que eu não sei se você esqueceu, mas eu vou usar essa palavra, lembre-se, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você não deixou de ser povo de Deus, você não deixou, Deus está com você. Eu creio que a gente, olhando a maneira com que esse homem de Deus se posiciona, reage como homem natural, chora, se preocupa, se lamenta até mesmo com Deus, como você pode ler, mas você vê uma mudança gradativa de postura. No final dessa oração, Neemias já estava lembrando ao Senhor, esse povo que está lá, precisa ser resgatado, é povo de Deus. E ele deixa para a gente essa primeira atitude que começa a mudar essa história. Mas eu quero ir para a segunda atitude de Neemias, que está lá no verso 11, na parte B, diz assim: faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Quando ele fala esse homem, ele está se referindo ao rei Artaxerxes, o qual ele estaria diante dele logo em seguida. Nesse tempo, ele explica, eu era copeiro do rei. Veja que primeiro Neemias vai ao principal. Orar, jejuar, vai buscar a Deus. Vai chorar com quem se importa, né, com ele, sabe? É bom demais, é difícil chorar, mas se há um lugar que você pode chorar com toda tranquilidade, o teu choro não vai ser em vão, é na presença do nosso Deus. Neemias faz isso, a primeira coisa que ele faz, vai a Deus. Mas já no final dessa oração, aí no versículo o versículo anterior, quando ele lembra que é povo de Deus, logo em seguida, ele começa a demonstrar algo importantíssimo. Ele pede a Deus uma oportunidade. Veja como é aquilo que eu estava falando, uma atitude, uma mudança de postura progressiva. Ele já fala, Senhor, faze com que o teu servo seja bem sucedido e encontre misericórdia diante desse homem. Ou seja, no coração dele, ele já tinha algo que tinha colocado para Deus e queria que o Senhor fizesse com que isso fosse bem sucedido. E a palavra de Deus é perfeita. Eu vou lá em Provérbios 16:1, que diz o seguinte, você deve lembrar demais desse versículo, diz assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Se o versículo diz que a resposta certa, o direcionamento, a resposta certa dos lábios vem do Senhor, esse versículo também diz a outra parte, na primeira, que o homem, cabe ao homem, sim, fazer os seus planos.
Ainda que a resposta é certa, que submeta esses planos a Deus, mas faz parte, da nossa parte, fazer os nossos planos. O plano de Neemias passava por aquele rei. Neemias, lembra, gente, Neemias era um escravo. Ele não poderia fazer nada, ele não decidia nada sobre a vida dele. A primeira coisa que ele pede a Deus é essa oportunidade. Ele vai e fala com aquele rei. E, através dessa oportunidade, as coisas começam a acontecer. O primeiro passo era a permissão, e ele submete isso a Deus. E Deus dá essa oportunidade a ele. E o que eu posso aprender com essa atitude de Neemias e aplicar na minha vida hoje, nesse momento que a gente está vivendo de retomada, em que eu tenho um desafio, em que nós temos desafios distintos, mas grandes na nossa vida, para retomarmos a nossa trajetória aqui nessa terra. Eu quero perguntar a você, diante do desafio de retomada da sua vida, qual é o seu primeiro passo? Você saberia me dizer isso hoje? O que você tem pensado? Você tem orado a Deus, mas você tem pensado por onde eu vou começar? Qual o meu primeiro passo? Mas, eu quero fazer algumas perguntas além dessa. Quais são as suas opções? Quanto custa? Quanto tempo leva? A lição que Neemias nos dá, em meio a uma retomada que ele precisava fazer, é a seguinte: segunda atitude dele, assumir a sua parte no processo. Eu vou ao verso 6 para confirmar isso com você. Verso 6 diz assim: então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Pensa bem nessa pergunta do rei e com uma outra resposta. Quanto vai durar, Neemias, essa sua ausência? E vou ver. Não sei. Não faço ideia. E aí eu te pergunto, querido, esse homem de Deus nos dá um exemplo maravilhoso para uma retomada, diante daquele desafio tremendo que ele estava. Aquilo que ele fala com o Senhor, antes de entrar na presença do rei Artaxerxes, prova que aquele homem já tinha no seu coração planos e que estava submetendo aqueles planos a Deus. Neemias dá um exemplo tremendo, e isso fala muito ao povo de Deus, fala muito. Ele é um homem que sabia equilibrar aquilo que era espiritual com a sua parte prática. Nesse momento, querido, eu sei que você está orando, é um momento de choro, mas eu queria te desafiar em meio a esse turbilhão, a essa luta, em que você tem orado, em que você tem chorado, em que você tem buscado. Em nome de Jesus, comece a fazer planos. Ah, pastor, não sei nem por onde começar. Fale isso para Deus. É assim? É isso? Não sei por onde começar? Coloque isso para Deus. A palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria. Eu queria te desafiar, queridos, por mais difícil que seja a tua situação, entenda que você ora, você tem um Deus que é por você. Mas isso não é apenas confirmado pelo texto de Neemias. Toda a palavra de Deus nos exemplifica e nos ensina. Deus age cooperando, nós somos cooperadores dele. Ele faz a sua parte, mas nós temos que assumir a nossa parte. E eu te desafio nesse momento, em que você olha que todo mundo está olhando para o futuro, e talvez o seu seja bem difícil, o seu desafio seja bem grande, mas eu creio, em nome de Jesus, comece a planejar, comece a fazer contas, comece a verificar opções, comece a ver caminhos que você pode tomar de volta. Eu tenho certeza que isso, junto com a oração, submetido a Deus, vai fazer o mesmo efeito que fez com esse homem de Deus. Ele é um exemplo para nós, ainda que um escravo de uma época bem primitiva. Hoje ele tem algo atual para nós. O desafio dessa segunda atitude de Neemias é que você tome posse e faça a sua parte nessa retomada. Porque eu tenho certeza que, assim como foi com esse homem, Deus é com você. Você pode dizer amém onde você está? Eu tenho certeza disso. Algo que a gente precisa tanto aprender, queridos. Talvez, como eu toquei no assunto, a gente não saiba por onde começar. Mas isso já é um motivo de oração. E eu tenho certeza que Deus vai te direcionar. Neemias toma essa atitude, chega diante do rei. E a sua resposta, ele esperava a resposta positiva, mas ele tinha certeza daquilo que ele já precisava. Pelo que ele diz aqui, ele já tinha calculado o tempo mínimo para ele poder fazer tudo o que ele pensava em fazer. E isso já tinha sido submetido a Deus, mas ele
fez a sua parte. Quero entrar na terceira e última atitude desse homem de Deus, que se aplica demais ao nosso tempo. Eu queria chamar o pessoal do louvor já para se posicionar. A gente está caminhando já daqui a pouquinho para terminar essa mensagem. Mas esse texto entra lá no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim, quero que você leia comigo: a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores dos Trans-Eufrates, que me deixem passar até chegar a Judá. Esse é o versículo 7, você está com 8 aí, se eu não me engano, só, né? Diz assim: pedi também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para que as vigas das portas da cidadela, do muro e para a casa onde eu ficarei. Pela bondosa mão de Deus, o rei atendeu ao meu pedido. Aleluia. Você vê que primeiro ele pede permissão ao rei para fazer aquela grande obra, para se levantar, para começar a fazer algo extraordinário. Diante daquela permissão do rei, Neemias vai mais além. E a segunda coisa que ele faz é algo maravilhoso que começa a nos ensinar. A terceira lição de Neemias vem da atitude de humildade dele, de entender que, diante dos desafios que ele tinha, diante daquela grande obra, ele contava e tinha a certeza da mão de Deus, mas ele tinha humildade bastante para saber que precisaria de ajuda. E a terceira atitude dele é que eu quero deixar para você. Nesse tempo de retomada, a gente precisa saber pedir ajuda. Com Deus a gente sempre conta, a gente tem certeza que Ele vai estar aqui diante de nós, lutando na nossa frente, mas no seu desafio, nesse desafio de reconstrução ao qual você está adiante, após um período de choro, esse homem de Deus extraordinário, que fez uma obra extraordinária, nos ensina que ele não podia fazer tudo sozinho. Era um homem que tinha a humildade de pedir ajuda, de contar com Deus sim, mas que sabia que pessoas precisariam ajudá-lo. A minha palavra para você no encerramento dessa mensagem, na terceira atitude desse homem de Deus, é te dizer que diante desse desafio de retomada da sua vida, não se sinta sozinho. Particularmente eu quero fazer esse apelo primeiramente a você da família da fé. Não fique só. Peça ajuda. Você faz parte de uma família, você faz parte da família da fé. Tenho certeza que posso falar em nome de cada um dos pastores aqui. Nos procure. Eu não sei qual tipo de ajuda você pode estar precisando. Talvez no item anterior tinha falado de pastor, não sei nem o primeiro passo, talvez uma pessoa próxima a você, alguém, um irmão. Se você pedir ajuda, ele pode, junto com você, orar e talvez indicar a você. Comece por aqui, quem sabe. Talvez seja apenas oração, talvez seja uma ajuda mais efetiva, eu não sei. Mas em nome de Jesus, diante desse grande desafio, ouça o que a palavra de Deus diz. Aquele homem servia ao Senhor dos Senhores, ao Deus de Israel Todo-Poderoso, e Neemias tinha toda a certeza do poder de Deus, da capacidade daquele Deus maravilhoso. Mas mesmo assim, ele, na sua instrução, na sua sabedoria, após o rei conceder a graça de permitir que ele fizesse aquela obra, ele vai mais além e pede ajuda àquele rei. Eu quero que você tome posse dessa palavra diante desse grande desafio seu que você tem. Saiba que Deus vai levantar muitas pessoas para te ajudar. Você crê nisso? Essa é uma postura de Neemias, não só nesse momento, porque você vai ler o livro todo na sua casa, você vai perceber durante toda a trajetória da reconstrução dos muros, na reconstrução daquela cidade, na retomada da honra daquele lugar, Neemias sempre contou com ajuda, sempre levantou pessoas. E Deus, como ele mesmo falou, a bondosa mão de Deus sempre esteve comigo, levantando pessoas para me ajudar. Nessa noite,
ainda que você possa estar assistindo essa pregação nesse momento, ou sua mensagem chegue até você em algum momento, e você possa dizer: pastor, mas e eu? Eu sequer pertenço a uma igreja, eu nunca nem toquei em assunto de aceitar Jesus, eu não faço parte desse povo. Querido, eu quero deixar uma mensagem também para você nesse momento. Deus nos ama com amor incondicional. Aleluia. E você mesmo, na tua situação, conhecendo tão pouco, você pode contar com a nossa ajuda, entre em contato com a gente. Mas também saiba que existe um Deus nesse momento, pronto a te ouvir. Se você quiser entregar a sua vida a Ele nesse momento, Ele está pronto a fazer uma aliança com você, a escrever o seu nome também no livro da vida, e te chamar assim como você está. E talvez seja essa grande necessidade, esse grande desafio de retomar, que possa estar chegando você a Deus, mas isso não importa. O importante é que você tenha essa oportunidade nessa noite. E assim como esse homem de Deus tomou essa atitude, não tenha vergonha, peça ajuda. Peça ajuda. Ligue para nós. Conhece alguém que já serve esse Deus maravilhoso? Fale, converse com ele. Mas essas 3 lições desse homem extraordinário sirvam nessa noite para te encorajar. Que sirvam nessa noite para colocar você de frente para o seu futuro, para aquilo que está diante de você. Sabendo que, assim como Deus estava com aquele homem maravilhoso chamado Neemias, Ele também está com você. Você é povo de Deus. Você precisa tomar a sua posição. E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor há de fazer grandes coisas através dessa instrução que chega por essa palavra. Você foi abençoado nessa noite, eu tenho certeza que Deus está falando no teu coração. Nós vamos cantar mais um louvor, daqui a pouquinho eu retorno para orar por você e com você, para que Deus cele no teu coração, firme bem esse propósito e essa verdade que Ele estabeleceu hoje para nós. Amém?